em nós a vontade de jogar a toalha, né? De jogar a toalha. Esse termo jogar a toalha veio do boxe, luta de boxe, aonde quando um lutador já não está aguentando e o treinador está percebendo isso, ele jogar a toalha para o juiz entender que não dá mais para aquele lutador, para que ele não venha morrer. E quantas das vezes, irmãos, muitos de nós nos deparamos com situações assim. Nós estamos na quinta do milagre, acreditamos em milagre. O nosso Deus é um Deus de milagre. O pastor Tiago iniciou aqui o culto em oração, e ele falou do Benjamin, que é um milagre. Ele falou da diaconisa Rosilene, milagre, da pastora Andréia, milagre, de tantos milagres aqui, da Ayla, né, do Arthur. Nós já vimos pessoas largando a muleta, já vimos pessoas vindo a essa igreja testemunhando ter sido curado do câncer. Inclusive essa pessoa que foi curada de câncer foi a pessoa que foi ver para mim, né, o carro que essa igreja me abençoou, né, foi o Corsa Classic, que foi o Zé, nosso amigo do Rodrigo, da Cíntia, diaconisa Cíntia, nosso amigo. E vimos tantos milagres, né? Então há momentos na nossa vida em que o corpo ele continua de pé, mas a alma está ajoelhada diante das circunstâncias, diante da dificuldade. Você já se viu nesse momento em que o teu corpo está de pé, mas a sua alma, as suas emoções estão de joelho diante das circunstâncias? Tipo, não dá mais. Não estou falando de joelho diante do Senhor, diante das circunstâncias, tipo, não dá mais. E aí foi onde eu falei, avivamento, quando você quer jogar a toalha. Então, é nesse momento em que as nossas mãos ainda servem, você está servindo, você está ajudando, mas o teu coração está desistindo. Talvez você está aqui na quinta do milagre já pensando isso, com o coração pensando em desistir, mas continua servindo, continua ajudando pessoas, mas o coração está querendo parar, está querendo desistir. E aí quando eu olho para essa música do Jessé Aguiar, que fala muito ao meu coração, não é de hoje, e aí eu analiso a luta que já devia estar dentro do interior dele, nas batalhas internas dele. Aleluia. E nós lemos aqui no Salmo 13, o salmista Davi, ele está dizendo: ó Senhor, quanto tempo me esquecerás? Ou em outra versão, até quando, Senhor? Até quando eu vou passar por isso? Até quando eu vou ficar vivenciando isso? Até quando? Até quando o inimigo vai rir de mim, vai zombar da minha vida? Até quando? E Davi era um homem segundo o coração de Deus. E mesmo sendo um homem segundo o coração de Deus, ele tinha um grito dentro da alma dele: até quando? Até quando? Muito bem. Mas apesar desse grito, você lendo todo o Salmo, você vai verificar que ele não perdeu a fé,
porque ele está falando com Deus. E lá no versículo 5, ele diz: mas eu confiei na tua misericórdia, meu coração se alegrará, se regozijará na tua salvação, eu cantarei ao Senhor, porque ele me tratou generosamente. Mas ele começa a dizer: até quando? Até quando eu vou viver isso? Até quando? Ele não perdeu a fé, ele estava perdendo o fôlego, ele não deixou de amar a Deus, apenas estava ficando cansado de lutar. Você já ficou cansado de lutar? Ou quem sabe você está aqui, está cansado de lutar. Você está no limite. Você está no limite. É aquela mãe que está chorando no banheiro para ninguém ver. É aquele pai que está chorando escondido para ninguém ver. Aquele chefe de família que está desempregado há tanto tempo, se fazendo de forte, mas no momento sozinho, ele está ali angustiado e as lágrimas caem dos seus olhos, mas ele faz isso distante dos filhos para ninguém ver. É aquele intercessor, aquela intercessora que tem orado por vidas e vidas têm sido transformadas, têm sido libertas, mas a sua família tem ainda um filho, uma filha, um marido, uma esposa que ainda não se rendeu a Jesus e se encontra no limite. Quem sabe você está aqui nessa noite na quinta do milagre, mas é por causa dele que você não parou, nem desistiu. Eu estou falando para alguém aqui nessa noite. Quando você está pensando em jogar a toalha, quando você está pensando em parar, em desistir de tudo, em parar de lutar, parar de orar, parar de cantar, parar de tocar, parar de dançar, parar de aconselhar, parar. Aleluia. Muitas vezes quando orar está doendo, irmão, já tive momentos na vida, momentos seríssimos. Pessoas iam na minha casa, Deus me dava uma palavra, eu nem era pastor ainda. Eu lembro da pastora Rose, né? Quando ela, juntamente com o Cláudio, tinha ido lá em casa para receber uma oração. Eu estava numa luta e eu orei por eles, e Deus me deu uma palavra que ia tirá-los da onde eles estavam, ia levar eles para um outro ministério. Eles eram da Metodista e vieram para a Batista. E Deus me deu uma palavra que eu via hinos saindo dos lábios dela, ela ministrando, e ela aqui na Batista. Eu não sei lá na Metodista, mas aqui na Batista, quando eu vim aqui, está ela no ministério de louvor. Mas eu não tinha força de orar por mim, eu deitava no chão, botava a boca no pó. Tem muito crente que não sabe o que é a boca no pó. Eu botava a boca no pó e só dizia: Deus, está doendo. É quando orar dói. Você está vendo acontecer lá, acontecer acolá, e não está acontecendo na sua vida. Eu vim para falar para alguém nessa noite que está precisando dessa palavra e que vai passar no corredor do milagre
e o milagre vai se manifestar. Talvez você está igual Davi, dizendo: Senhor, até quando eu vou ficar nessa batalha? Até quando eu vou ficar nessa peleja? Até quando, Senhor, eu vou ficar assim? Até quando eu vou ficar nessa luta? Até quando? Aleluia. Talvez você está dizendo: eu não aguento mais. Mas é entre esse momento do não aguento mais e vou tentar de novo, é que Deus vai agir. Aleluia. Deus, Ele não reaviva os cansados. Ele vai simplesmente reavivar aquele que, apesar de estar cansado, acredita e está dizendo: é por causa dele que eu não parei e nem desisti. Tem alguém aqui nessa noite assim? Aleluia. O avivamento começa quando a alma sincera diz: Senhor, não aguento mais, eu não tenho mais forças, mas eu acredito no Senhor. Davi disse: Senhor, até quando? Mas ele não fica só no até quando. Ele vai dizer: eu confiei na tua misericórdia e o meu coração vai se alegrar em ti. E eu vou cantar ao Senhor, porque o Senhor já me tratou generosamente. Aleluia. Aleluia. Então, você pode estar dizendo: Senhor, eu estou sem força. Eu estou sem força. Estou querendo jogar a toalha. Mas eu ainda tenho fome da tua presença. Ainda creio em ti. Ainda acredito no Senhor. Aleluia. Quando a alma grita: eu não aguento mais, Davi está dizendo: até quando, Senhor? O desânimo é real. Ele é real, mas não é o fim. Ele é real, mas não é o fim. Ele é real, mas não é o fim. Aleluia. Davi, Elias, Jeremias desanimaram. É real, mas não é o fim. Esses homens tiveram dias difíceis, dias de desânimo, de peso, quiseram desistir, cansaço tomou conta. O problema não é se sentir cansado. O problema é se afastar da fonte. A fonte é Deus. Foi por causa dele que eu não parei nem desisti. É por causa dele. É por causa dele. O problema não é ficar cansado, o problema é se afastar da fonte. Tua alma está gritando, a de Davi também gritou, de Jeremias gritou, de Elias também, ele pediu até para morrer. Já basta. Deus não julga o seu cansaço. Deus não vai julgar o seu desânimo. Deus não vai julgar quando você diz: estou sem força, não estou aguentando mais, já enviei tantos currículos. Eu lembro quando a minha esposa, a pastora, que na época não era pastora, e a gente pregava, e quantas das vezes pessoas entregavam, veja, uma chave, e ela chegou a dizer: eu já estou com um chaveiro cheio de chave, e nada acontece. Talvez você também está com um chaveiro cheio de chaves,
e nada está acontecendo. Mas eu quero liberar uma palavra profética aqui nessa noite. Ela mantove macumbaroesa. Mas vai vir a chave mestra, a chave principal, que vai abrir assim, pum, o seu espírito, o seu entendimento, aleluia. E aí você vai pegar todas essas outras chaves e vai começar a abrir, porque a chave principal, abrindo o teu espírito, abrindo o teu entendimento, o meu espírito, o meu entendimento, receba a chave da essência, a chave principal do Espírito Santo em você, aleluia. Esse chaveiro não é em vão, aleluia. Deus não julga o cansaço, nem o desânimo. Ele renova as suas forças. Ele renova as minhas forças. Aleluia. Você pode ser um homem, uma mulher do coração de Deus como Davi. Mas Davi se esgotou, Davi cansou e ele está orando, Senhor, até quando? Há orações que nós fazemos que não foram ouvidas, ou melhor, não foram atendidas do jeito que nós esperávamos que fosse. Mas é por causa dele que eu e você não paramos nem desistimos. Mas por que por causa dele? Porque ele, não é porque é por causa dele, é porque ele é a causa de você não parar, ele é a causa de eu não parar, ele é a causa, ele colocou dele em mim e em você. Você não para porque você é bonzinho, eu não paro porque eu sou bonzinho, nós não paramos porque ele está em nós, é por causa dele. Você está entendendo ou não? Aleluia. Fala para o seu irmão, Deus não precisa que você seja forte o tempo todo. Deus não precisa que você seja forte o tempo todo. Ele só precisa que você continue acreditando nele. Davi disse, Senhor, até quando? Mas eu confiei em ti, e eu sei que eu vou cantar, o Senhor vai me alegrar, aleluia. Você pode estar chorando, como diz o Salmo, o choro dura uma noite, mas a alegria vem, a alegria vem pela manhã. A alegria vem. Você pode estar chorando, mas a alegria vem, e é por causa dele. E você está querendo jogar a toalha, mas ele vai renovar as suas forças por causa dele. Ele dá força ao cansado, mas os que esperam no Senhor têm as suas forças renovadas. Aleluia. Se prepare para um avivamento, no nome de Jesus. Quando parece que nada muda, irmão, nada está mudando, só que Deus está nos moldando. Parece que nada está mudando, mas Deus está nos modelando. Abacuque 3:17 em diante diz: ainda que a figueira não floresça, o produto da oliveira minta, nos currais não hajam vacas, todavia, independente disso, eu me alegrarei no Senhor, porque Jeová é a minha força e me fará andar sobre as minhas alturas. Aleluia. Então, amados, quando parece que nada muda, Deus está nos moldando.
O processo de Deus passa pelos nossos desertos, passa pelas nossas cavernas. Pergunta isso para Elias. Pedindo a morte, e Deus manda alimento para ele. Pedindo para morrer, e Deus manda água para ele. Deus espera ele descansar, alimenta ele de novo e manda ele caminhar. Processo no deserto, renovo de propósito. Eu vou repetir: processo no deserto, renovo de propósito. Ah, pastor, estão falando de mim. Que falem bem, que falem mal, que falem de você, desde que você não seja o vilão. Seu nome tem que ser conhecido no céu, mas também tem que ser conhecido no inferno. O meu nome tem que ser conhecido no céu, mas o diabo também tem que saber quem eu sou, tem que ser conhecido no inferno. Os 7 filhos de Seva foram expulsar o demônio, aleluia, de uma pessoa, e os demônios falaram: sei quem é Paulo, também sei quem é Cristo, a quem Paulo prega, mas vocês eu não conheço. Então, meu irmão, minha irmã, que o teu nome seja conhecido no céu, mas que também seja conhecido no inferno. Os demônios têm que temer. Temer o quê? Que você sabe quem você é em Cristo, quem você é no Senhor, independente das lutas, das dificuldades, independente das circunstâncias, seja quais elas forem, você saber que quem você é no Senhor. Assim, há momentos que dá vontade de jogar a toalha, mas é por causa dele que você não joga. Existe um rio, Senhor, que flui do seu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Oh! Por onde o rio passa, há um rio dentro de você, tudo vai transformar, pois leva a vida próprio Deus. Esse rio está nesse lugar, e quanto mais você bebe, mais você tem. Oh, beba, 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 beba desse rio, que desse rio fluirão outros rios. Você pode estar cansado, mas você tem fome, você tem sede. Há uma presença dentro de você, avivando a sua vida, avivando a minha vida, avivando a igreja, renovando as forças. Aleluia. O treinador está dizendo: eu não vou jogar a toalha, eu não vou jogar a toalha, porque eu não estou fora, eu estou dentro. Eu não estou fora, eu estou dentro. Estou renovando a força dele, a força dela. Aleluia, aleluia. Então esse deserto não é o fim. Quando eu e você pensamos que perdemos,
Deus está fortalecendo a nossa estrutura. O Senhor pega Jeremias e leva na casa do oleiro. Eu lembro de uma postagem que eu fiz há uns 3 anos atrás. Que diz assim: aleluia, aleluia. Entre o cumprimento do seu destino, do seu propósito, existe uma roda girando e um barro sendo trabalhado. Deus está modelando a minha vida e a sua. Deus fez Jeremias descer na casa do oleiro, e o vaso que o oleiro estava fazendo se quebrou, e o oleiro pega o mesmo material quebrado e faz um vaso novo. Deus está nos moldando. Deus está moldando a sua vida. E aí, querido e querida, entenda, Deus está fortalecendo a minha e a sua estrutura. Deus não desperdiça dor. Deus não desperdiça lágrima. O lugar da tua dor é o lugar do teu ministério. Ei, a toalha que você está querendo jogar para desistir é a mesma que Deus vai usar para enxugar a sua lágrima e dizer: você venceu. Aleluia. Deus enxugará dos teus olhos toda lágrima. A mesma toalha que muitas das vezes nós queremos jogar para dizer: não aguento, não dá mais. Senhor, pega ela, enxuga nossas lágrimas e diz: você venceu. Aleluia, aleluia. E aí está na hora, irmãos, da gente parar para ouvir o que o salmista Davi está dizendo. Até quando, Senhor? Mas o como esse até quando? Aprenda a focar mais nas qualidades, nas forças, nas coisas boas. Aprenda a acordar agradecendo o ar que você respira, os membros que você possui. Aprenda a agradecer. Oreva Taurus, Reva Cambaha Shindelemanto Rosa. Eu era da Marinha, irmãos, e eu fui fiador de uma pessoa. E porque eu fui fiador de uma pessoa, essa pessoa não pagou, me deixou todo enrolado. Imagina eu, radiotelegrafista da Marinha, cabo, ganhando bem e não podendo fazer compra para dentro de casa. Pensa nisso. 7, 8 meses sem condições de fazer compra. Mas repete comigo: era processo. De novo, era processo. Deus moldando, fala. Por quê? Porque Deus não queria mais na Marinha. E eu e minha esposa lutando para eu não sair da Marinha. Casado, com filhos. Aí agora, trabalhando na Marinha, sem condição de fazer compra para dentro de casa para poder acertar coisas dos outros. Mas Deus não deixou faltar nada na minha casa. Tinha vezes, pastor Mauro,
Eu morava ali, eu sempre confundo, é Rua Dola, né? Não. É Rua Dola e Rua José Maria. Eu confundo as duas lá. Eu morava ali, próximo ao colégio, à escola, né? Peçanha. E aí, tinha vezes que eu chegava em casa, minha esposa, filho, vê uma pessoa aqui e deixou essas bolsas de compra aqui, eu não conheço. 7 meses, irmão. E aí o Espírito Santo falou comigo: quem é que cuida de você e da sua família? A Marinha ou eu? Tem alguém entendendo aqui nessa noite? Oreva Taurus, Oreva Mal é si queimando. Depois que eu dei baixa da Marinha, saí sem nenhum centavo, porque já era estabilizado, até porque eu tinha que ter saído antes. Como eu saí já com estabilidade, no governo 10 anos, você saiu estabilizado, pediu para sair, sai sem nada. A minha esposa, que nunca precisou de trabalhar, ela teve que ir trabalhar, irmão, de empregada doméstica, e eu estava em casa. Pensa nisso, um homem em casa, a mulher indo trabalhar de empregada. Repete comigo, processo. Eu entrei em depressão, irmão, dentro de casa. Eu não tinha força de ir no portão. E eu era diácono da Assembleia de Deus. E aí, nesse período de depressão, eu escrevi uma apostila, Vencendo a Depressão. Eu não sabia que ia ser psicanalista, nada disso, irmão. Eu era um diácono. E eu escrevi uma apostila, Vencendo a Depressão. Eu não sei que luta você está enfrentando. Eu não sei que dificuldade você está enfrentando. Mas eu sei o que Davi disse: eu vou cantar ao Senhor. Eu vou cantar. Eu vou me alegrar. Davi, ele começa a falar do problema: Senhor, tu se esqueceu de mim, mas depois ele começa a falar da solução, ele começa a se ver vitorioso, ele recebendo a bênção. Entenda isso. O Salmo 121 também vai dizer: elevo meus olhos para os montes, para os problemas, de onde me virá o socorro? Aí ele começa a falar da solução. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. E o Senhor que fez o céu e a terra, Ele não dorme, Ele não cochila. Eis que não dorme nem cochila o guarda de Israel. Ele guardará a minha entrada e a minha saída, desde agora e para sempre. Ele falou muito mais da solução do que do problema. Ei, é tempo de avivamento. Deus está moldando, Deus está trabalhando estrutura. Aleluia. Mas não é por sua causa, simplesmente porque você é bonitinho, porque nós somos bonitinhos, não. É por causa dele. Ele habita em mim, ele habita em você. Aleluia. Ele habita em nós, e ele em nós vai nos fortalecendo, meu irmão, vai nos renovando. Você muitas vezes quer jogar a toalha e não entende por que não joga a toalha. Não joga, porque Ele está dentro de você te renovando. É por causa dele. Ele vai te avivando, vai renovar as tuas forças. Você não entrega os pontos. Aleluia. E o avivamento começa com uma decisão. Repita comigo: avivamento começa com uma decisão. Qual decisão? Eu creio
eu acredito, vai mudar, vou vencer, Deus está comigo, Ele está vendo, eu creio, ainda que meu corpo não sinta, ainda que eu não ouça nada de ninguém, eu creio. Jesus disse: tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Tudo. Aleluia. Então o avivamento vai começar com uma decisão, a decisão de acreditar, a decisão de crer, e dizer: eu acredito. Estou apanhando tantas situações, está difícil, mas eu acredito, eu creio. É como eu disse, é aquela mãe no banheiro chorando, quando ninguém está vendo. Agora, quando Deus te abençoar, meu irmão, desfrute da bênção. Fala para o seu irmão: quando Deus te abençoar, trata de desfrutar da bênção. Celebra, irmão. Celebra. Não é sair gastando, mas é celebrar, desfrutar da bênção. Em nome de Jesus. Tem uma... eu já perdi as contas de quanto eu já contei isso aqui, né? Mas é preciso contar, porque talvez você está passando por algo e precisa entender isso. Eu lembro do momento da minha vida, uma fase difícil, irmão. Pensa numa fase difícil. Você está passando por uma fase difícil? Isso, pensa numa fase difícil. Eu estava vendendo almoço para comer a janta. Levava os meus filhos para a escola, junto com os filhos, né, de pessoas amigas, de ônibus, e economizava a passagem de volta para guardar para minha família. Aí eu ia a pé e voltava, e quando os filhos deles não iam e meus filhos iam, aí meus filhos tinham que ir comigo a pé, lá para o colégio, no Jardim Redentor, Paraíso da Emília. Saí daqui e ir lá a pé. Aí eu botava uma no colo e o mais velho ia andando comigo, que era o Tiago. Eu lembro uma vez vindo do Machado para cá, a pé, o Tiago falou assim: que prova. Porque, irmão, criança já vai aprendendo a linguagem do crente. Que prova. Aí eu falei: não, nada não. Mas eu lembro que essas fases difíceis, aí houve um momento que Deus nos abençoou grandemente. E Deus usou, não lembro quem foi que Deus usou para dar para uma das minhas filhas um tênis Mary Jane. Eu vou fazer até um post sobre esse acontecido aí. Um tênis Mary Jane. Aquele tênis Mary Jane, nem sei se existe ainda esse tal de tênis Mary Jane. Ele é parecido com um All Star. Uma das minhas filhas, não sei qual delas, havia ganho um tênis Mary Jane. A outra queria também. Uma ganhou e a outra não. Aí a outra queria também. E Deus tinha nos abençoado. E aí eu fui com a minha esposa e com uma delas, sinceramente eu não lembro qual delas foi, lá em Nova Iguaçu, para comprar o tênis Mary Jane. Entrei na loja. Quando eu vi o preço do tênis Mary Jane, irmão, parece que o demônio entrou em mim. Pensa.
E eu querendo convencer de comprar um All Star, um Bamba, ó. E aí a pastora, eu não era pastor, nem ela era pastora, ficou muito chateada. E eu saí da loja e saí andando pelo calçadão. No meio do calçadão em Nova Iguaçu, o Espírito Santo falou comigo. Você lembra? Quando você não tinha condição de dar uma meia para os seus filhos, hoje eu estou te dando uma condição de você dar para sua filha um tênis Mary Jane. No meio do calçadão. Eu peguei a minha esposa, vamos voltar. Peguei a filha, vamos voltar. E voltamos para a loja, entenderam nada? Comprei o tênis, irmão. Jane. Se eu estou falando, desfrute. Fala para o seu irmão, desfruta. Você vai cantar. Fala, você vai cantar. Ainda que a figueira não floresça, o produto da oliveira minta, nos currais não hajam vacas, todavia você vai se alegrar no Senhor, porque Jeová é a sua força. Ele vai te fortalecer de tal modo que você vai andar sobre essa circunstância, você vai andar sobre as águas, você vai andar sobre as suas alturas. Aquilo que está amarrado, aquilo que está travado, aquilo que está bloqueado, vai ser desbloqueado, vai ser destravado, vai ser desamarrado. Aquela enfermidade vai embora. Creia, Deus está querendo que você creia. Deus não está julgando se você está cansado, se você está cansada, desanimado, desanimada. Ele está dizendo para você, é tempo de renovo. Ele vai te fortalecer, aleluia. Ele vai te alimentar, Ele vai te dar água, Ele vai te dar suprimento diário. A Bíblia diz em Filipenses 4,19, aleluia, vai dizer o seguinte, que o Senhor, Ele supre cada uma das nossas necessidades, aleluia. É o pão de cada dia, suprimento é diário, mas provisão é plena. Se prepare, você está vivendo momentos de suprimento, aleluia, mas virá o tempo de uma provisão plena, uma provisão total. Deuteronômio 28 vai se cumprir na sua vida. Se você acredita, vai se cumprir. Deus não te colocou por cauda, mas te colocou por cabeça. Você amandoreva narosamandarai riclomandoroboshiri emanai. É tempo de decidir. Eu decido buscar ao Senhor, eu decido continuar clamando, eu decido continuar adorando, eu decido, mesmo com as lágrimas descendo na minha face, mesmo as lágrimas faltando, a voz embargada, eu decido, porque eu acredito. Eu não sou guiado por aquilo que eu estou vendo, não sou guiado por aquilo que eu estou sentindo, eu sou guiado por aquilo que eu acredito, e eu acredito na palavra de Deus, eu creio na palavra de Deus. Deus vigia sobre a palavra dele para cumprir. A aposentadoria vai sair, vai recebendo isso, meu amado, minha amada, vai sair. Esse quadro vai ser mudado. Davi, ele disse: até quando, Senhor? Até quando, Senhor, o Senhor vai esquecer de mim? Até quando o inimigo vai sobrepujar, vai zombar? Mas eu confio no Senhor, na tua misericórdia sobre a minha vida. Eu confio no Senhor. O Senhor, eu vou me alegrar no Senhor. Eu confio em ti. Eu vou cantar o hino da vitória. Eu te convido a se colocar em pé.
Fala para o seu irmão, essa toalha que muitas das vezes você pensa em jogar, porque há momentos que você está com o corpo em pé, mas a sua alma está chorando de joelhos diante das circunstâncias. Essa mesma toalha que muitas das vezes você está pensando em jogar, Deus vai usar ela para enxugar suas lágrimas, e você vai ouvir: você venceu, você venceu. Eu estou falando para vencedores aqui nessa noite. Eu estou falando para vencedoras aqui nessa noite. Aleluia. A palavra de Deus vai dizer o seguinte: que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Você vai vencer essa situação. Você já é vencedor. Você já é vencedora. Está sendo moldado, está sendo moldada, está sendo lapidado, está sendo modelado, está sendo modelada. A sua estrutura não será a mesma. Você não está no alto da montanha, mas você está a caminho do alto da montanha. Você não está mais aonde você estava, você está subindo de nível. Remambarosi elemandoreva Mike Tori Mekamba. Deixa eu falar de você. Que o teu nome seja conhecido no céu, mas também seja conhecido pelos demônios. Oh, Deus fala para Gabriel: vai lá levar a resposta do meu filho Daniel. E Gabriel vai levar a resposta, mas no meio do caminho teve batalha. Mas Daniel está orando. Daniel está orando. Daniel está buscando. Daniel está no propósito. Daniel está lá e não sabia o que estava acontecendo. Deus manda Miguel, anjo de guerra. Oh, menal é que isso, hein? Há níveis de oração que liberam anjos. Que isso, meu Deus! Há níveis de oração que liberam anjos para trazer resposta. E há níveis de oração que liberam Miguel para guerrear. Você não pegou não? Eu vou repetir. Há níveis de oração que liberam anjo, Gabriel e outros para trazer respostas. Mas há níveis de oração que liberam Miguel para guerrear. Ei, não pare, não pare. Deus já mandou resposta. Continue orando, que o Miguel está sendo liberado para guerrear. Passe no corredor, passe acreditando. Vamos lá, meu irmão, passe acreditando, porque aquele que acalma o vento, aleluia, Ele está aqui.